Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você sempre o nosso grande abraço, o desejo de muita proteção divina, muita paz, muita saúde, felicidades. Que você comece esta semana, não só comece, mas passe por esta semana muito bem, né? Com muita proteção, com tudo de bom para você. É o nosso desejo aqui do Ocubo Notícias e do Jornal OCN, que começa agora para você, segundona, hoje, dia 13 de setembro de 2021. Hoje, no nosso Jornal OCN, nós temos notícias aqui de Porangaba. É uma edição, dedicada aos assuntos do nosso município, assuntos importantes, os últimos fatos da nossa cidade, né? Inclusive, nós temos um assunto muito especial a ser tratado aqui hoje, especial pela importância, né, que tem dentro da nossa sociedade. Então, eu peço para que você assista a nossa edição do Jornal OCN de hoje, ok? E, se possível, compartilhe, porque tem um caráter aí social, né? Tem um caráter aí de função social, de prestação de serviço, mas você vai ficar sabendo já já do que se trata. Eu vou falar aqui para você enquanto nós damos a nossa escalada de hoje. Nós vamos destacar a previsão do tempo para Porangaba e para as cidades da região nos próximos dias, né, como deve ser esta semana, segundo a previsão do tempo, a meteorologia, né? Nós vamos destacar também uma excelente notícia: Porangaba mais verde. A Câmara Municipal aprovou projeto de arborização e ornamentação das ruas e estradas da nossa cidade. Vamos também falar sobre o que sempre nos perguntam, né? As pessoas preocupadas com o estado de saúde do Dr. Hélio, uma pessoa muito conhecida aqui em Porangaba e nas cidades da região, nas cidades vizinhas, na qual ele atua como médico. Hoje nós temos novidades sobre o estado de saúde do Dr. Hélio Ricardo Hermida. Vamos falar também, diretor do Procon de São Paulo aqui em Porangaba. O município deve receber carro 0 km em dezembro. É o que promete o ex-deputado estadual Fernando Capês. E o que nós temos assim de caráter realmente social é o caso de desaparecimentos misteriosos aqui na nossa cidade. Em 2021, Porangaba registrou 3 casos de pessoas desaparecidas, e é por isso que eu peço para que você hoje, se possível, compartilhe o Jornal OCN na sua rede social. Nós estamos aí no Facebook, estamos no Twitter, no Instagram, no nosso canal do YouTube e o nosso site do Cubo Notícias. Então compartilhe para levar às pessoas informações sobre essas 3 pessoas que estão desaparecidas no nosso município. Quanto mais divulgação tivermos destas pessoas, maiores as chances de termos informações que possam levar ao paradeiro delas. E por fim, nós vamos destacar o boletim Covid-19 para esta segunda-feira. Números que são bons para Porangaba, né? Nós vamos destacar já já. E é isso aí, gente. Jornal OCN de hoje está começando e nós destacamos a previsão do tempo para Porangaba e região. Olha, pessoal, a semana, você já percebeu, hoje começou com o tempo parcialmente nublado, né? Um pouco de nebulosidade, né? Aquele céu meio acinzentado, mas ainda com o sol. Tempo muito abafado, seco, e agora à tarde você está vendo muito calor. Isso deve se repetir nos próximos dias. Tempo estável, com o céu parcialmente nublado ou com muitas nuvens. Isso em toda a nossa região e na nossa cidade de Porangaba. Temperaturas subindo em todo o território paulista, em todo o estado de São Paulo. Para você ter ideia, aqui em Porangaba, a previsão de muito calor hoje e amanhã. A máxima deve colar nos 34 graus.
E olha, a gente está no inverno ainda, 34 graus hoje, amanhã e quarta-feira também, nessa casa dos 34, 35 graus. Só que, bom, depois eu falo o que vai acontecer depois de quarta-feira. Até lá não tem previsão de chuva não, tá? Nada de chuva. Umidade relativa do ar também bem baixa. Ou seja, aquele tempo seco. Você fala demais, você fica com a boca seca, você quer respirar mais rápido, as narinas ficam secas, sintomas gripais aparecem, respiratórios também. Eita! A gente fica preocupado com esses sintomas, né? Diante da pandemia do Covid-19. Enfim, não é nada bom essa umidade relativa do ar abaixo dos 30% e é o que deve acontecer pelo menos até quarta-feira. Na quarta-feira à noite, em algumas áreas do estado de São Paulo, e a gente deve sentir isso só na quinta-feira, na madrugada de quinta-feira a gente já começa a sentir, tem virada de tempo. Adoro! A temperatura começa a cair um pouco e deveremos ter novas pancadas de chuva, semelhantes às últimas que tivemos na semana passada, né? Nada muito forte, nada muito significativo, mas que serve para amenizar pelo menos a vida aí da vegetação, né? Mas não serve ainda para encher poços, lagos, açudes, represas. A gente precisa, para sair dessa situação crítica do armazenamento de água, de pancadas mais fortes de chuva. Isso ainda não deve acontecer, mas deveremos ter já na quinta-feira, segundo a Climatempo, a chegada já de pancadas de chuva e de queda na temperatura. Deve ser a última frente fria do inverno de 2021. Mas calma, viu? Calma. Não vai ser uma frente fria igual a do dia 30 de julho, não, tá? É uma frente fria que vai derrubar um pouco as temperaturas, a sensação térmica vai diminuir bastante em comparação com essa sensação térmica que estamos tendo nos últimos dias, né, de verão. Isso aí já não vai ficar tão evidenciado nos próximos dias, mas teremos aí uma mudança significativa no tempo nos próximos dias. Mas isso só a partir da madrugada de quinta em diante, tá bom? Final de semana também o próximo, a previsão de que ocorra assim, nublado, com temperatura amena e pancadinhas de chuva. Mas nesse começo de semana, para quem gosta de calor, tá aí, calor. Temperatura típica de verão. Bom, gente, Porangaba mais verde. Nós estamos no dia 21, 22, entrando na primavera. E nós temos aí a abertura da Estação das Flores com o início de com o provável início de um projeto. Ele deve começar já nos próximos dias. Foi aprovado pela Câmara de Porangaba por unanimidade na sessão ordinária de quarta-feira. Na terça não teve porque foi feriado. Esse requerimento para a implantação do projeto de arborização Flores e Árvores nos Caminhos de Porangaba. Esse projeto foi elaborado com diversos profissionais especializados em meio ambiente sustentável. A iniciativa é de um morador aqui de Porangaba, o Barrinhos Freire, todo mundo conhece. Ele contou com a participação do engenheiro agrônomo Felipe Figueira. O projeto foi apresentado na Câmara pelo vereador Samir Ribani. Tem por objetivo colaborar com o meio ambiente, além de embelezar, ornamentar aí as ruas e estradas da nossa cidade. Segundo Barrinhos, o projeto será implementado por etapas. Uma delas é a instalação dessas jardineiras que você está vendo aí, são imagens ilustrativas, claro. Jardineiras que serão colocadas nas calçadas de Porangaba. Essas jardineiras serão de concreto, serão colocadas em frente de casas residenciais, também estabelecimentos comerciais. Claro, tudo isso com autorização do proprietário. A jardineira vem completa, já vem com a terra, já vem com adubo, as mudas plantadas de diversas flores, e elas poderão ser solicitadas gratuitamente pelos moradores. Ou seja, se você quer ter uma jardineira dessa na frente da tua casa, é simples, é só você solicitar na Secretaria
de meio ambiente aqui de Porangaba, de agricultura e meio ambiente aqui de Porangaba. Ou você vai solicitar e vai receber a jardineira completa. Mas aí você vai ficar responsável por regar as flores, por cuidar, né, fazer a poda, né? E, gente, é o seguinte, outra etapa do projeto é a construção de 2 estufas para distribuição gratuita também de mudas nativas. Ou seja, a estufa vai produzir essas mudas nativas e você vai poder solicitar também gratuitamente para plantar em sua propriedade essas mudas. Essas mudas servirão para o plantio de árvores no perímetro urbano, também em parques, né? Ainda está sendo elaborado o projeto do parque urbano, que é aquilo que eu falava, era o Paquinho lá de cima, não ia dar certo aquele projeto. A prefeitura atualmente está tentando elaborar um projeto viável ao município, porque, como eu falei lá atrás, não precisava ser um gênio para saber, não ia dar certo aquele projeto. Então agora está sendo elaborado um projeto do parque urbano. Também essas mudas serviriam para praças da nossa cidade, áreas como canteiro de avenida, né, estradas vicinais, para o trevo, para as rotatórias, enfim. Também haverá a identificação de áreas para recuperação de nascentes, a fim de criar e incentivar a criação de projetos nas escolas de Porangaba, empresas e população do município. Vai surgir o programa, existe já, aliás, o programa Nascentes, que é uma resolução de lei, SMA, a 48/2020. O custo total das floreiras, essas floreiras que mostrei agora há pouco, vai ficar por conta da iniciativa privada, viu, gente? O município não vai gastar nada ou quase nada com isso. É a iniciativa privada que podemos dizer, patrocinará a instalação dessas floreiras, através de uma verba de marketing e comunicação de comércios e empresas instaladas no município. A empresa patrocinadora terá sua logomarca, como nós ilustramos aqui, né? Usamos a nossa logomarca, claro. Como nós ilustramos aqui, terá a logomarca na lateral da jardineira e do outro lado a bandeira de Porangaba, na divulgação desse projeto de recuperação de nascentes do município também, né? No local será fixado placas, segundo as informações que nós recebemos, também com a publicidade, né? E tudo isso é amparado em lei, tá, gente? Tudo isso está amparado em lei. Essa iniciativa ficará presente na mídia nacional como um case de sucesso na área de projetos de educação e meio ambiente sustentável. O projeto será desenvolvido pelas secretarias da Agricultura, Meio Ambiente e também da Educação aqui de Porangaba, e seguindo todas as normas técnicas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O idealizador do projeto, Barrinhos Freire, ele fez questão de agradecer ao vereador Samir Ribani, que encaminhou a ideia à Câmara, ao presidente da Casa, o Eduardo Bertin, e aos vereadores que deram incentivo e aprovação unânime. Barrinhos também agradeceu ao prefeito João Carlos Alves Barros, o CAL, o vice-prefeito Carlos Roberto da Costa, Robertinho, pelo apoio a um projeto e também de educação ambiental e sustentável. As primeiras jardineiras, segundo as informações que nós recebemos, essas primeiras jardineiras já serão instaladas nos próximos dias aqui em Porangaba, para alegria e aplausos dos moradores e visitantes. Então vamos aguardar uma Porangaba mais verde e florida, que é o que nós precisamos. O que também incentiva ou incentivará futuramente, num futuro próximo, né, a médio prazo talvez, o turismo aqui em nossa cidade. E também, né, gente, eu não poderia deixar de falar aqui, e também pedir para que as pessoas colaborem, né? Algumas pessoas. Porque infelizmente existem maus cidadãos, né, que furtam mudas de canteiros aqui de Porangaba. Eu já vi gente furtando, por exemplo, mudas de flores ali naquele canteiro central que tem na Avenida Eliodoro. Uma pena que no dia eu não estava com o celular para filmar. Uma pena que no dia eu saí para coisa rápida, um veículo, não vou dizer porque se eu disser
tantos veículos iguais, só se eu tivesse aqui a placa para poder especificar. Mas um veículo preto, um veículo popular preto, não vou dizer a marca, modelo, parado no canteiro, e uma dondoca furtando mudas ali do canteiro central da Avenida Eliodoro. Que eu tô com 30 anos, não aguento trabalhar, não trabalho, mas não vou roubar de novo, né, velho? Mudas das flores que foram plantadas ali no meio. Então você não precisa furtar, porque nesse projeto você pode solicitar e recebe a muda de graça. Ou a jardineira montada, completinha, na frente da tua casa. Se você quer plantar árvores nativas também na sua propriedade, é só solicitar, porque vai haver também, né, as estufas para a criação de mudas e distribuição gratuita delas. Então não tem por que furtar. E eu falo isso porque, infelizmente, há esses casos. Um que eu flagrei, né, infelizmente não pude filmar, dessa mulher furtando mudas de flores no canteiro central da Avenida Eliodoro, isso no começo do ano. E também porque há casos, inclusive, posso até citar, porque a própria pessoa colocou na internet, publicou na internet, a ex-primeira-dama, Dona Silvia São Pedro, plantou uma árvore na frente da casa dela, ali na calçada, no espaço já reservado para o plantio de uma árvore, e 3 vezes vandalizaram a árvore. Ela precisou fazer um cercado ali completamente fechado para não arrancarem a muda que ela plantou. Porque nas outras 3 primeiras vezes vandalizaram a muda que ela plantou na frente da casa dela, uma muda de planta. Não é que tentaram furtar para levar, não, quebraram. A gente sabe que tipo de gente que faz isso, né? E, geralmente é aquele tipo que fica na internet falando mal da polícia. Bando de maconheiro, filha da p... Né? É esse tipo aí, esse tipo. Então é isso, gente. Parabéns pelo projeto ao Barrinhos Freire, parabéns pela iniciativa, pela bela ideia, e vamos esperar agora a implantação e o sucesso desse projeto de arborização e ornamentação das ruas aqui da nossa cidade. Bom, gente, eu vou até citar um exemplo. Eu também coloquei na frente da minha propriedade, eu coloquei uma pedra grande. Olha, uma pedra de mais ou menos 80 quilos. Eu coloquei ele na frente da minha casa, uma pedra grande, bonita, estava clarinha, bonitinha. Coloquei ali para ornamentar na entrada da minha casa, as margens da estrada. Você acredita que até a pedra furtaram? Isso mês retrasado. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Gente, até uma pedra o pessoal furtou. Bom, mudando de assunto. Muitas pessoas perguntando sobre o estado de saúde do Dr. Hélio Ricardo Hermida. Dr. Hélio, que é responsável pela Clínica Sene aqui em Porangaba, junto com a sua esposa, Dona Marineide. Ele está afastado de suas funções devido à internação. Já existem outros profissionais médicos atendendo na clínica. Todos os funcionários foram testados, né? Todos tiveram negativo para o Covid-19. Todos os procedimentos foram feitos. Ok, gente? A Clínica Sene está atendendo normalmente com seus exames laboratoriais e clínicos também. Tanto em Porangaba quanto em Bofete. E já existem médicos que estão aí atendendo na função do Dr. Hélio. Ele, segundo inclusive no dia 11, né, a Clínica Sene emitiu um comunicado falando a todos os amigos e pacientes do Dr. Hélio Ricardo Hermida. Ele encontra-se no momento internado. O estado de saúde dele é estável, ele passa bem respirando por oxigênio. Não está entubado. Necessita de cuidados médicos por alguns dias. Então, sendo assim, permanece no hospital, mas passa bem. Passamos aqui em nome da Clínica Sene e da esposa dele, a Dona Marineide, para agradecer a cada mensagem de carinho de vocês. Nosso muito obrigado de coração. Bom,
Ontem eu conversei com a dona Marineide. Hoje ela deverá ter novas informações sobre o estado de saúde do Dr. Hélio. E nós temos as mais recentes informações passadas pela dona Marineide. É o seguinte, gente, as notícias são muito boas para os amigos, para todos aqueles que conhecem o Dr. Hélio. As informações são muito boas. O Dr. Hélio está reagindo muito bem ao tratamento. Repito aqui, não foi entubado, ele não está entubado, não está em estado grave. Né? O estado dele é estável, ele está passando bem e, por sinal, nos últimos dias ele apresentou uma melhora. Inclusive, ele está com oxigênio normal, o oxigênio, nada de intubação, é o oxigênio, ele está recebendo oxigênio. A equipe médica adiantou para a família, para o pessoal, né, ligado ao Dr. Hélio, que ele agora terá aí uma diminuição no fornecimento de oxigênio. Ou seja, isso significa que ele está respirando melhor naturalmente. Ou seja, as funções pulmonares e respiratórias estão melhores. E ele está necessitando um pouco menos do oxigênio. Então, de maneira homeopática, ou seja, devagarinho, a equipe médica já começa a reduzir o fornecimento do oxigênio em cilindro para o Dr. Hélio, porque ele está reagindo muito bem, está melhorando. Então, é uma excelente notícia, tudo leva a crer que nos próximos dias ele já nem precise mais do oxigênio e que logo logo vai ter alta. Isso é muito bom, é uma excelente notícia e nós estamos passando para as pessoas curiosas, para as pessoas ligadas à dona Marineide, ao Dr. Hélio, as pessoas que estão preocupadas com a situação de saúde do Dr. Hélio, que é uma pessoa muito conhecida aqui em Porangaba e nas cidades da região. Então tá aí, Dr. Hélio recuperando, passa bem, ainda continua internado no Hospital de Laranjal Paulista, mas sem nenhuma gravidade, né? Está passando bem, estado de saúde dele estável e evoluindo, inclusive, para uma redução do fornecimento de oxigênio para ele, porque ele já está recuperando suas funções pulmonares e respiratórias. Graças a Deus. Pois bem, gente, e agora nós vamos destacar mais notícias aqui de Porangaba, agora falando de outro assunto. Na sexta-feira, dia 10, o diretor executivo da Fundação Procon, que é a Fundação de Proteção ao Consumidor do Governo do Estado de São Paulo, é o ex-deputado estadual Fernando Capês. Ele esteve aqui em Porangaba, no gabinete do prefeito de Porangaba. Ele foi acompanhado pela sua assessoria. Estiveram presentes a vereadora Renata Vieira, o secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o José Robson de Campos, também o diretor da Zara Eventos, o Juninho Matar. Essa Zara Eventos está em todas, hein? O prefeito Cal conversou com o Fernando Capês a respeito do funcionamento do Procon aqui de Porangaba. Ele também trouxe ao nosso município, na sexta-feira, um kit de computadores para Porangaba. O Procon aqui de Porangaba recebeu alguns computadores e inclusive já estão na unidade do Procon aqui de Porangaba. E o Fernando Capês, que inclusive já foi presidente da Alesp, da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, ele disse que a partir de outubro ou dezembro, aliás, a partir de dezembro, Porangaba já deverá ter no Procon aqui um carro 0 km, uma viatura 0 km no Procon, né? Já a partir de dezembro. Vamos aguardar aí então, e lembrando que a partir de outubro será reaberto para atendimento à população o Procon aqui de Porangaba, ok? Então a partir deste mês de outubro próximo, o Procon reabre suas portas para o atendimento da população e em dezembro deve receber uma viatura
para uso exclusivo do PROCON aqui de Porangaba. Vamos aguardar. O Fernando Capês também aproveitou a sexta-feira para visitar municípios da região, onde, inclusive em alguns, como na cidade de Guareí, ele fez a entrega de uma viatura ao PROCON daquela cidade. Então, em dezembro deve ser a vez de Porangaba. Bom, gente, agora nós vamos entrar num assunto, e é por isso que eu pedi no começo do jornal para que você compartilhasse a edição de hoje. É um assunto muito importante, onde nós precisamos levar ao conhecimento das pessoas estes fatos aqui da nossa cidade, para termos a chance de levarmos às famílias de uma dessas 3 pessoas informações que levem ao paradeiro destes 3 desaparecidos. 2021 foi o ano de desaparecimentos aqui na cidade de Porangaba. Uma ocorrência que até então, olha, quase nunca tivemos. Uma ocorrência raríssima, caso de desaparecimento em Porangaba, raríssimo. Só nesse ano são 3, gente. E eu vou citar um por um aqui. O primeiro, inclusive, já é de grande conhecimento, inclusive tomou caráter nacional, o caso Gonzaguinha, e vou falar de outros 2 casos que surgiram na semana passada. Né? Então vamos prestar atenção, se possível você compartilhe para que as pessoas assistam e tomem conhecimento e possam dar informações sobre o paradeiro dessas pessoas. O primeiro caso é o caso Gonzaguinha. É o caso Gonzaguinha. A última atualização que nós tivemos do caso foi no dia 30 de junho. Foi no dia 30 de junho. Porque nesse dia veio uma equipe, por volta das 11h30 da manhã, do Canil, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, a Polícia Civil, eles vieram até a casa do casal Meire e Gonzaguinha, aqui em Porangaba, com a finalidade de fazer buscas por supostos restos mortais de Gonzaguinha. Ele está desaparecido há 7 meses. Já vamos para o 8º mês de desaparecimento. E até agora nenhuma informação. No dia 30, essas equipes da Polícia Civil, o DIG, Garra de Botucatu, Polícia Militar e o Canil do Corpo de Bombeiros de São Paulo, além de cães farejadores usados nas buscas, os mesmos usados nas buscas lá das vítimas da tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, estiveram na casa. Durante os trabalhos, esses cães farejaram a propriedade. Na época ainda, a Meire de Almeida, esposa do Gonzaguinha, na época ainda ela estava detida. Ela estava. Preste muita atenção. Aí eles fizeram perfurações que se concentraram na cozinha, no banheiro, locais onde Meire teria feito a reforma do piso da casa. E isso aconteceu, segundo testemunhas, segundo reportagens e investigações, logo depois do desaparecimento do Gonzaguinha. Só que as autoridades supõem que ele, infelizmente, possa ter sido vítima de homicídio. É uma das possibilidades, que fique claro. No local também estava presente o senhor Luiz Gonzaga, o pai do Gonzaguinha, e durante boa parte das buscas ele se manteve do lado de fora ali da propriedade. Ele até disse para a gente, para a nossa reportagem, que ficar ali no local, ficar ali dentro vendo as buscas não estava lhe fazendo bem. Para o senhor Gonzaga, o trabalho com os cães deveria ter ocorrido antes, bem antes daquele dia 30 de junho. Ele disse temer que com quase 5 meses da época, era quase 5 meses de desaparecimento, não houvesse mais rastros que possibilitassem a localização do filho. Por volta das 13h50, as equipes deixaram o local. Foi a última novidade que nós tivemos, assim, investigativa.
Depois, uma semana depois disso, nós ficamos sabendo que um pedido de habeas corpus, impetrado pela defesa da Meire de Almeida, que é uma das suspeitas do desaparecimento do Gonzaguinha, uma semana depois a justiça acatou um pedido de habeas corpus e ela está aí praticamente há 2 meses em liberdade. Edson Luiz Viana de Moraes, 46 anos, empresário do setor de terraplanagens de Porangaba, está desaparecido há 7 meses, segundo a família e amigos. Só relembrando o caso, segundo a família, o pai de Gonzaguinha, que é o apelido do Edson, só ficou sabendo do desaparecimento do seu filho após ser alertado por um amigo que relatou que Gonzaguinha não era mais visto há mais de 2 meses. Após receber a informação do desaparecimento, o senhor Luiz Gonzaga Costa entrou em contato com sua nora, Meire de Almeida, que confirmou que o Gonzaguinha não estava mais na casa, que ele estava realmente ausente nesse período, só que ela deu várias versões. Ela falou, não, ele realmente não está aqui, está ausente, mas deu várias versões. Primeiro ela disse que ele teria morrido em decorrência do Covid-19. Aí depois ela mudou de versão. Mudou. E ela fez isso várias vezes. Ela disse na segunda versão que o Gonzaguinha cometeu um crime e fugiu da cidade. Por fim, nessa mesma semana aí, ela deu outra versão ao pai. Disse que o Gonzaguinha teria ido trabalhar no estado do Mato Grosso. Segundo o pai de Gonzaguinha, ele teria pedido para falar com o seu filho por celular, mas a Meire teria alegado que o local onde ele estava quase não possuía sinal telefônico, que só falava com o marido a cada 2 semanas. A esposa de Gonzaguinha teria pedido para o seu sogro procurá-la no dia 30 de abril, para que ele pudesse ter contato telefônico com o filho. Na data marcada, o seu Gonzaga, ele apenas recebeu uma mensagem. Ele até ia procurar a Meire e antes disso ele já recebeu uma mensagem no telefone. Dizia, pai, aqui é Edson, amanhã te ligo. Como o senhor Gonzaga não recebeu a ligação e desconfiou da mensagem, ele decidiu ligar para o telefone remetente da mensagem, que tinha o DDD 67. Ele ligou, e quem atendeu? O Gonzaguinha, que estava lá no Mato Grosso? Não, algo muito suspeito, a Meire atendeu. Ela disse que no dia 3 de maio seu marido já estaria em casa e que seu pai poderia visitá-lo no dia. Porém, no dia 3 de maio, quando ele foi lá para visitar, porque a Meire disse que ele já estava lá, o senhor Gonzaga não encontrou ninguém. Para a família, nesse dia, a Meire teria tentado uma fuga frustrada por um acidente, que você viu aqui no nosso site, inclusive, ocorreu no fim da tarde daquele dia 3 de maio, na alça de acesso da rodovia Castelo Branco, a poucos metros de sua casa. Meire conduzia seu carro, acompanhada das 2 filhas pequenas, e, aliás, filhas do casal, né? Da Meire e do Gonzaguinha, as 2 meninas pequenas. Aí ela se chocou na traseira de um caminhão que transportava rações. As crianças se feriram, assim como a Meire, que fraturou as pernas. Ela foi internada no HC de Botucatu. Segundo a família, após ser presa, em sua última versão, a polícia, porque inclusive ela teve a voz de prisão decretada enquanto ela estava no hospital ainda, depois foi levada à cadeia, agora está solta, como nós dissemos, por um habeas corpus que foi aceito pela justiça. Mas quando ela estava presa ainda, ela ainda deu outra versão. Essa aqui foi a mais estapafúrdia de todas. Disse que seu marido estava consertando uma de suas máquinas e que durante o trabalho, enquanto ele estava consertando a máquina, teve uma peça que se soltou da máquina e caiu na cabeça dele. E que depois disso ele teria apresentado problemas psicológicos e desaparecido. Até hoje a família do Gonzaguinha ainda não conseguiu uma informação concreta sobre o paradeiro dele. Nem contato com ele. Algo que deveria ter ocorrido, principalmente na época do acidente, pelo fato das suas filhas terem se machucado, nem tanto pela esposa, mas
pelas filhas, ele não entrou em contato para saber a situação das meninas que tinham se machucado. Algo que é incabível para a família. Em entrevista, na época teve a apresentação do caso no programa Cidade Alerta, o seu Gonzaga, bem como a filha mais velha do Gonzaguinha, que não é filha da Meire, é filha do Gonzaguinha, em outro relacionamento, o seu Gonzaga e essa filha mais velha alegaram temer que o Gonzaguinha tenha sido vítima de um crime e que o seu desaparecimento possa ser premeditado por alguém. Bom, gente, esse é o caso que mais perdura aqui na nossa cidade. Já estamos adentrando aí a praticamente 8 meses de desaparecimento do Gonzaguinha, sem ainda explicações. O problema é que agora nós temos mais 2 casos de desaparecimento, casos recentes de desaparecimento, que foram inclusive divulgados na semana passada. O primeiro deles é o do jovem Igor Bento Xavier, 19 anos. Ele sumiu, olha, já faz tempo também que ele sumiu. Dia 2 de julho. Só que o caso do desaparecimento foi revelado só agora, né? Porque até o momento, até agora, a família esperava ter alguma informação dele, algum contato, mas não teve. Então, diante de já tantos meses, quase 2 meses aí, mais de 2 meses, né, sem nenhuma informação, a família está querendo saber o que aconteceu com o Igor Bento Xavier, 19 anos. Ele sumiu dia 2 de julho, após ser abordado pela polícia por ser apontado como suspeito no crime de estupro de vulnerável. Houve uma denúncia de que o Igor teria cometido esse crime de estupro de menor de idade. E a polícia foi fazer uma averiguação dos fatos. Ele foi abordado pela polícia e, segundo informações que nós tivemos, inclusive da PM, ele foi liberado após a abordagem, porque não havia flagrante que motivasse a prisão do jovem. Então, não havendo flagrante, seria um trabalho desnecessário prendê-lo. Então, ele foi liberado, segundo a polícia. Na delegacia, consta a abertura do boletim de ocorrência e inquérito apurando esse crime, esse suposto crime de estupro de vulnerável. Só que ele aponta também o boletim que ele ainda não foi ouvido pelos investigadores. Ele ainda não foi ouvido. No mesmo boletim também consta que o Igor está desaparecido. Nessa parte que consta o desaparecimento do Igor, há depoimentos de algumas testemunhas. Uma testemunha diz que presenciou que ele foi abordado pela polícia. Outras testemunhas dizem que, sim, ele foi abordado e depois disso foi visto caminhando nas ruas da cidade após ser liberado pela PM. Mas ele só foi visto depois de ser liberado pela PM e depois disso sumiu. A Polícia Civil alega que Igor possuía trabalho fixo. Ele não tinha antecedentes criminais, nenhuma outra passagem pela polícia. O caso está sendo investigado, a família está buscando qualquer informação que possa levar ao paradeiro do Igor. Gente, fica complicado porque, inclusive de comentar qualquer coisa, porque o caso do suposto crime de estupro de vulnerável segue sob investigação. O que é estranho é ele desaparecer justamente depois que soube que foi denunciado pelo crime. E eu não vou fazer nenhum questionamento leviano, como fizeram por aí, perguntando, será que ele foi levado para a polícia? Será que ele foi levado pela polícia? Mas que pergunta besta é essa?
Pera lá, então existe. Então quem questionou isso diz que existe a possibilidade da polícia ter dado sumiço nele? É isso? Isso é uma coisa que nem se pergunta, é uma possibilidade ridícula. Ridícula. O que a polícia ia fazer com o rapaz? Essa pergunta nem se faz. Pode haver a possibilidade dele ter fugido com medo de represália, mesmo sendo inocente, a acusação de um crime tão forte como esse, estupro de vulnerável. Mesmo sendo inocente, ele pode ter fugido com medo de reações de populares, de represárias. Sim. Ele pode ser culpado e ter fugido também para não ser preso? Sim. Agora, essa possibilidade, será que ele realmente foi pego pela polícia? Que insinuação é essa? Irresponsabilíssima essa pergunta. Muito leviana. Não pegou bem para quem fez esse questionamento. É a mesma coisa que dizer, existe a possibilidade dele ter desaparecido depois que a polícia o capturou. Como assim? Então, que insinuação é essa? Nós temos um grupo de extermínio em Porangaba, é isso? Essa insinuação absurda. Existe a possibilidade, as possibilidades que existem são as seguintes. Ele foi acusado pelo crime. Mesmo sendo inocente, ele pode ter fugido com medo de represália. Outra pessoa pode ter, alguém ligado a esse suposto crime, ter feito algo de ruim a ele. Infelizmente também pode, né? Um parente de uma suposta vítima, sei lá, pode também ter feito um ato de vingança. Ele pode ter fugido com medo dessa represária. Ele pode ter sofrido a represária. E ele pode ser culpado e ter fugido para não ser pego pela justiça. Mas a possibilidade de levantar uma imagem que, me desculpem, foi levantada essa imagem de que nós temos um grupo de extermínio em Porangaba, formado por policiais. Infelizmente foi levantada essa hipótese, a partir do momento que se levantou uma pergunta que, no meu ponto de vista, é muito leviana. Para o mínimo, leviana. Para não falar outra coisa. Então o Igor também é mais uma vítima de desaparecimento. Outro caso de desaparecimento. Esse foi nos passado neste final de semana. Desde quinta-feira à tarde, este senhor de 53 anos, muito conhecido aqui em Porangaba, inclusive, o seu Toninho da Serrinha, é o senhor Antônio Ribeiro Lopes, 53 anos, desapareceu na tarde. A última vez que ele foi visto foi quinta-feira à tarde, dia 9. Quinta-feira à tarde, dia 9. As informações sobre o seu Toninho são as seguintes. Ele é morador ali do bairro Serrinha de Baixo. Ele foi visto pela última vez num bar ali que fica no próprio bairro, no bar ali do João Maria, ali na Serrinha de Baixo. É um local que ele sempre ia para conversar com amigos, para beber uma cervejinha, que ele gostava de tomar uma cervejinha dele, né? Ele ia até lá, conversava com amigos e depois voltava para sua casa, para o seu terreno, para fazer os seus afazeres, as suas tarefas. E foi o que aconteceu na quinta-feira à tarde. Ele foi até o bairro, até o bar, lá no bairro da Serrinha. Ele foi lá no bar do João Maria, conversou com amigos, né? E falou, olha, eu vou ali no terreno buscar um cavalo. E saiu para buscar um cavalo no próprio bairro Serrinha de Baixo. Ali o terreno, segundo as informações, no próprio bairro. Ou seja, tudo muito próximo, ele foi caminhando. Depois disso ele não foi mais visto. Desapareceu. Ele estava vestindo shorts,
e uma camiseta vermelha. Shorts e camiseta vermelha. Os familiares, os amigos, os vizinhos, as pessoas nesses últimos dias, desde sexta-feira de manhã, porque ele sempre retornava para casa, as pessoas estranharam o fato de quinta-feira à tarde ele ter desaparecido e passar quinta, começo da manhã, passar a madrugada, à noite, na rua. Fizeram buscas pelas redondezas, mas não localizaram até agora o seu Toninho lá do bairro da Serrinha, seu Antônio Ribeiro Lopes, 53 anos. O Toninho continua desaparecido. Todos esperam por alguma informação que possa levar ao seu paradeiro. Para dar informações, é só entrar em contato. Em todos esses casos, se você viu, se você tem informações sobre o Gonzaguinha, se você tem informações sobre o Igor e se você tem informações sobre o seu Toninho, entre em contato com a Polícia Militar. No caso do seu Toninho, a sobrinha dele, a Doralice é sobrinha do Toninho, ela disponibilizou o telefone 15 99834 3387. 15 99834 3387. Gente, 3 pessoas desaparecidas. É de extrema urgência para as famílias destas 3 pessoas informações que levem ao seu paradeiro. Temos o Gonzaguinha, há 8 meses desaparecido. Temos o jovem Igor, desde o dia 2 de julho, desaparecido. E temos o caso do seu Antônio Ribeiro Lopes, o seu Toninho, desde quinta-feira, dia 9. São 3 desaparecimentos de Porangaba. Queria aproveitar, agora que nós sabemos aqui em Porangaba que nós temos um grupo de manifestantes voltados às causas populares, né? Para que esse grupo que fez a manifestação do dia 7 de setembro também promova uma manifestação com populares, levando cartazes com as fotos dos desaparecidos, se possível carro de som, sei lá, fazer uma manifestação para haver uma mobilização social a respeito dos desaparecidos, né? Essa é a causa mais urgente de Porangaba, encontrarmos essas 3 pessoas desaparecidas. São 3 desaparecimentos em Porangaba. Então, já que nós temos aí um grupo de manifestação na nossa cidade, que se mostrou ativo no dia 7 de setembro, gostaria de ver a mesma mobilização para fazermos uma manifestação que leve essa mensagem a todas as pessoas de que temos 3 desaparecidos no nosso município. Manifestação essa que conte com a participação dos familiares dos desaparecidos, manifestação essa que cobre celeridade da justiça na investigação desses casos de desaparecimentos. Isso é o mais importante para Porangaba neste momento. Então, já que nós temos um grupo de manifestação ativo na nossa cidade, que se demonstrou e que se identificou no dia 7 de setembro, nós também pedimos, né, porque se faz mais do que necessário, uma mobilização nesse sentido, para mobilizar as pessoas dos desaparecimentos, para mostrar a imagem dos desaparecidos e para cobrar da justiça celeridade nas investigações destes desaparecimentos. Não é uma boa ideia? Não é isso que realmente a população precisa? Bom, gente, vamos para o boletim Covid-19, o boletim do coronavírus aqui na nossa cidade. E nós temos, olha, temos boas notícias, claro. Né? Nós temos boas notícias, sim. Os números do Covid-19 aqui em Porangaba se mantêm os mesmos de sexta-feira. Os mesmos. Nós temos 952 casos desde o começo da pandemia. Neste final de semana não houve diagnósticos de novos casos. Continuamos aí com 931 recuperados. 10 casos suspeitos. O número de casos suspeitos também não subiu de sexta-feira para cá. Isso é muito bom. E nós temos um caso em tratamento hospitalar, que é o caso do Dr. Hélio, que está internado, mas como nós dissemos há pouco, passa bem, evoluindo muito bem. Se Deus quiser, nos próximos dias terá alta.
O número, que é um número que infelizmente nós não vamos conseguir apagar da nossa história, é o número de óbitos pelo Covid-19. 20 pessoas, 20 vidas que foram levadas pelo Covid-19 aqui em Porangaba. Esse é um número triste e que infelizmente não pode ser apagado. Mas os outros números todos apresentando estabilidade e melhora. Esperamos que continue assim. Bom, gente, esse foi o nosso Jornal ACN de hoje. Agradeço você por ter nos acompanhado. Envio a você o nosso grande abraço, desejo de muita proteção divina, uma ótima semana e até a próxima.